receita recorde, lucro recorrente batendo os 3,7 bilhões de reais apenas no quarto trimestre do ano de 2024, a Itaúsa alcançou uma alta de 16% no ano de 2024, despertando interesse das maiores do mundo, ou seja, a maior gestora de ativos do mundo. Comprou as ações da Itaúsa recentemente, com o ITSA4. E, inclusive, a Itaúsa trouxe comunicado ao mercado desta aquisição de participação relevante. Mas, afinal de contas, a Itaúsa é uma boa empresa para se investir pensando no longo prazo e pagamento de dividendos? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado para avaliarmos os resultados do quarto trimestre e também o resultado do exercício social do ano de 2024 da Itaúsa, tentando entender se a situação dela está melhor ou pior em relação aos anos anteriores. E também notícias e fatos relevantes, qual é a recomendação do mercado, se é para comprar ou vender as ações, e entender também sobre os dividendos. Claro, afinal de contas, a Itaúsa é uma excelente pagadora de dividendos, sempre buscando compreender também se o momento de mercado é interessante para as ações ITSA4 de acordo com a análise técnica, confrontando os fundamentos com a análise fundamentalista, política de pagamento de dividendos e, é claro, a pergunta que sempre trazem aqui no canal: qual é a melhor ação para se investir agora, as ações ITSA3 ou ITSA4? Além das projeções e preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que vamos começar esse vídeo pela parte mais importante, que é justamente falando sobre os resultados da companhia. Afinal de contas, sem isso, é impossível compreender se a Itaúsa ou qualquer outra empresa é uma boa empresa sob o ponto de vista fundamentalista para se investir. Mas primeiro é importante compreender que a Itaúsa é um conglomerado que foi fundado no ano de 1966, cujo termo técnico é holding, mas você pode pensar na Itaúsa como uma empresa mãe. Afinal de contas, ela não produz diretamente um produto ou serviço principal, mas sim é dona de participações em várias outras empresas importantes do nosso mercado. E qual seria a joia da coroa da Itaúsa? Bem, ela tem uma fatia enorme do Banco Itaú, que é um dos maiores bancos da América Latina, e a Itaúsa detém cerca de 37% da participação total do seu portfólio apenas de Itaú. Ou seja, o Banco Itaú acaba sendo crucial para o desempenho da Itaúsa devido à sua grande relevância dentro do portfólio dela. Ainda assim, ela possui outras empresas, com 30% da Alpargatas, que é dona da Havaianas, ou seja, setor de varejo, 38% de participação da Dexco, que é materiais de construção e madeira, como a Deca e Duratex, 13% da Aegea, que é uma empresa de saneamento, 49% da Copa Energia, que está no setor de gás natural, ou seja, utilizando aqui a Liquigás, além de 9% da NTS, que é a transportadora de gás, e 10% da CCR, que são concessões de rodovias e mobilidade. E com isso, ela fica exposta aos setores financeiro, varejo, industrial, energético, saneamento, infraestrutura e concessões. Entendendo a relevância dessa empresa, também vamos entender aqui os resultados dela, que foram recordes, ou seja, nunca vistos na história da Itaúsa anteriormente. Foram os maiores resultados de todos os tempos, com o lucro líquido decolando 9,7% na comparação com o ano de 2023, chegando aqui no ano de 2024 aos 14,8 bilhões de reais, e um lucro líquido recorrente, que é aquele que de fato a empresa pode contar, sendo que aqui já estão retirados os resultados da XP Inc. de 2023, e com isso podemos ver também nessa comparação o mesmo valor, porque a empresa já tinha feito os desinvestimentos, mas é importantíssimo compreender esta relevância aqui. Saltou 21,5% na comparação com o ano de 2023, mostrando realmente que a estratégia da companhia, do seu desinvestimento, ou seja, tirar a XP Inc. do seu portfólio, fez muita diferença no peso dos resultados dela. E alcançando um patrimônio líquido de 90,4 bilhões de reais, novamente outro recorde, crescimento de 9% na comparação com o dia 31 de dezembro do ano de 2023, ou seja, o fechamento do exercício social de 2023 versus o fechamento do exercício social do ano de 2024. Em resumo, investir na Itaúsa é como investir indiretamente em todas essas empresas ao mesmo tempo, mas com peso muito grande no setor financeiro por conta do Itaú, mas que ela não está deixando absolutamente nada a desejar por conta desses resultados
que são simplesmente primorosos. O ROI da companhia se manteve exatamente o mesmo do ano de 2023, com 17,4% na comparação anual, com o ROI recorrente idêntico, porém subindo 1,7 ponto percentual na comparação com 2023 pela mesma explicação do lucro líquido que eu acabei de dar. Mas notem só, existe aqui uma discrepância favorável. Temos resultados recordes, ou seja, receita subindo, patrimônio aumentando e lucro líquido recorrente, lucro líquido ajustado também subindo muito forte no ano de 2024, porém o valor de mercado da empresa caiu 11% na comparação com o ano de 2023. Temos lucro subindo e cotações caindo, que é justamente a discrepância favorável que eu venho explicando aqui no Ativo Virtual, e quem já assiste os conteúdos há mais tempo aqui do canal sabe perfeitamente do que eu estou falando. Essa discrepância é a discrepância favorável para o investidor, porque na maioria dos casos as cotações seguem os lucros, e quando raramente vemos situações como essa aqui, é justamente o momento que precisamos estudar sobre as empresas com grande potencial. E aí talvez você esteja um pouco desanimado com o mercado porque a bolsa de valores começou a cair recentemente devido ao tarifaço do Donald Trump e vários problemas que estão acontecendo na economia local, ou seja, dentro do Brasil, e na macroeconomia, envolvendo todos os países que foram taxados pelo Donald Trump recentemente. Ainda assim, é importante compreender o desempenho das ações da Itaúsa superam todos os benchmarks, pelo menos os que ela trouxe aqui, tanto o Ibovespa quanto também o IBRX 100, mostrando que a empresa caiu sim nos últimos 12 meses, 4,6% nas cotações, mas os principais índices caíram muito mais. Nos últimos 5 anos, a empresa subiu 6,7%, acima da média do mercado, e nos últimos 10 anos praticamente o dobro, chegando a 209,5% neste período. E é por isso que o diretor-presidente da companhia disse que a empresa estava extremamente descontada e ele sequer entendia a razão. Afinal, o desconto do portfólio da Itaúsa simplesmente não reflete o valor dele, mostrando que o valor de mercado do portfólio da Itaúsa somam 116,6 bilhões de reais. Porém, ainda tem 9,6 bilhões de reais de outras investidas. E o que isso significa? São empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores. Então, foi feita aqui uma conta de aproximação para chegar nesse valor, utilizando técnicas de valuation. Se você também admitir e considerar este valor que a Itaúsa trouxe aqui no relatório dela, então estamos falando de 126,2 bilhões de reais de portfólio, que é o valor real de mercado dela. Porém, o valor de mercado que está na Bolsa de Valores, ou seja, com as ações ITSA 3 e ITSA 4, apresenta um desconto de 24,5%, porque somam apenas 95,3 bilhões de reais. Então essa diferença aqui já traz muita segurança para o investidor que decide investir seu dinheiro aqui nas ações da Itaúsa. Mas vamos entender então melhor os resultados da empresa, por que ela alcançou esse nível de excelência no ano de 2024? Bem, como eu havia falado anteriormente, o Itaú tem uma grande participação nos resultados da companhia e ele simplesmente brilhou aqui nos resultados dela realmente, porque ele foi o grande motor da lucratividade da empresa. O banco teve um lucro líquido de 41,1 bilhões de reais em 2024, com 24% maior do que o ano de 2023, exatamente o valor financeiro que trouxeram aqui no slide da Itaúsa, mostrando que o ROI recorrente do banco alcançou os 21,1%, alta de 1,7 ponto percentual. Eu já recomendei aqui no canal várias vezes que a nossa comunidade estudasse a respeito do Itaú e não está tarde, pessoal. Novamente, eu recomendo que vocês estudem sobre o Itaú, seja aqui no canal ou por outras fontes, mas não deixem de estudar sobre o Itaú. O Barsi desanimou a comunidade por muito tempo, tanto da Itaúsa quanto do Itaú, mas isso já está caindo por terra, porque desde o final de 2023 eu estou dizendo que o Itaú e a Itaúsa iriam pagar mais dividendos. De fato, eles vêm trazendo resultados recorrentes, recordes no mercado, aumentando seus lucros, no caso do Itaú ainda por cima aumentando sua carteira de crédito de maneira recorde, e é um banco privado extremamente eficiente no mercado. Aumentou o seu payout e também os pagamentos de dividendos, por consequência, é claro, mais lucros, aumento de payout, é óbvio, o acionista vai receber mais. Mas o que também é óbvio é se você quiser que eu traga um conteúdo específico a respeito do Itaú, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho condições de contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade e assim você pode influenciar
a agenda do ativo virtual para aquilo que você tem mais interesse em saber. Já nas outras empresas, a gente vê aqui um resultado misto, porque ela tem várias outras investidas aqui. A Alpargatas, por exemplo, ainda está em processo de reestruturação, mas mostrou melhora, ou seja, reduziu o prejuízo dela, caindo para 49 milhões de reais, chegando a um lucro líquido recorrente de 158 milhões de reais, sendo que no ano de 2023 ela tinha registrado 49 milhões de reais de prejuízo. Já a Dexco enfrentou um ano muito difícil e o lucro dela acabou sendo menor. A CCR teve um bom desempenho, com o aumento do lucro operacional da empresa, ou seja, o EBITDA, como eu chamo, é o lucro operacional, porque são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, aumentando aqui no recorrente 7%, e o lucro líquido recorrente, pasmem, 26% de aumento, batendo 1,8 bilhão de reais. Já a GEA, Copa Energia e NTS foram resultados diversos, alguns impactados por fatores específicos dos seus mercados ou de contabilidade pela própria holding. E é na composição do lucro líquido recorrente que a gente vai entender o que está pesando a favor e o que está pesando contra a empresa. E sem dúvida nenhuma, temos o destaque absoluto que é o Banco Itaú no resultado da empresa. Mas de uma maneira geral, como está a saúde financeira da Itaúsa? Ou seja, ela está endividada ou não está? Bem, a Itaúsa tem uma dívida líquida, ou seja, é a dívida total menos o dinheiro que está disponível no caixa dela, considerada baixa pelos analistas de mercado, com uma alavancagem realmente baixíssima de apenas 0,8% nesta comparação aqui. Para se ter uma ideia, a dívida líquida da empresa, dividido pelo PL dela, ou seja, a capacidade de geração de lucros, representa apenas 1%. E nos próximos 4 anos, ou seja, desde este ano de 2025 até o ano de 2028, não tem a amortização de principal, ou seja, valor principal do cronograma de amortização da empresa. Cenário ideal para o aumento de pagamento de dividendos, porque a empresa está lucrando mais e ainda por cima zerada aqui na amortização principal, pelo menos até o ano de 2028. Agora, você não vai deixar para começar a estudar a respeito da Itaúsa no ano de 2029, depois que você vê que os resultados dela simplesmente decolaram, porque aí pode ser o momento de começar a repensar. E sobre os pagamentos de dividendos, afinal temos que ver aqui os proventos, que pode ser em JCP ou dividendos e até mesmo bonificação. Como eu havia explicado, a Itaúsa tem pagado muitos dividendos. No ano de 2024 ela pagou 9,6 bilhões de reais em proventos e ainda fez subscrição de ações com aumento de capital de 1 bilhão de reais, com um deságio de cerca de 30%, ou seja, um baita de um desconto, com ações aqui nessa ordem de R$ 6,70. Além de bonificação de 5%, que ocorreu em dezembro do ano passado, mas esse programa de subscrição de ações foi bem recente. E de uma maneira geral, observem só o que eu venho falando aqui no Ativo Virtual. O Barsi saiu da Itaúsa e foi só ele sair, tanto da Itaúsa quanto do Itaú, e simplesmente as empresas começaram a decolar nos seus pagamentos de dividendos. Veja que no ano de 2024 saiu de 6,8% em 2022, alcançando os 10,8%, que foi o quinto maior dividend yield. E como se não bastasse tudo isso, a maior gestora do mundo decidiu comprar as ações da Itaúsa. E sim, se você está ligado aqui no Ativo Virtual, ou pelo menos está acompanhando as notícias macroeconômicas, sabe perfeitamente que estamos falando da BlackRock Inc. É uma das maiores gestoras de ativos do mundo e ela passou a deter praticamente 361,2 milhões de ações preferenciais da companhia, representando 5,07% do total da empresa. Ou seja, a BlackRock realmente pesou a mão aqui e comprou muitas ações da Itaúsa. De acordo com a companhia, a BlackRock tem um intuito estritamente de investimento, tanto é que ela comprou apenas as ações preferenciais e não as ações ordinárias, que daria a ela o direito de ter voto na holding, mas isso não aconteceu. E como isso pode impactar o mercado? Bem, primeiro a liquidez, porque o aumento da participação da BlackRock pode aumentar a liquidez das ações da Itaúsa, facilitando a compra e a venda dos papéis, e também, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, fazer dividendos sintéticos. Nada melhor do que aumentar a renda passiva da sua carteira com as ações que você já tem, apenas multiplicando a sua renda passiva. Também a confiança do investidor, afinal, ver um institucional do porte da BlackRock fortalece a imagem da Itaúsa no mercado e atrai vários investidores. Isso pode provocar, claro, valorização das ações. A Itaúsa mesmo trouxe até comunicado ao mercado sobre essa aquisição de participação relevante. E realmente é oficial. Saiu no dia 7 de abril. E teve até carta da BlackRock informando sobre essa aquisição. Tudo seguindo os trâmites legais
da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, a nossa CVM. E observem só, em uma semana muito difícil, a Itaúsa teve até oscilações fracas. Se observarmos aqui o que aconteceu na semana do dia 31 de março, as ações da empresa desvalorizaram, entre aspas, meros 2,91%. E eu digo isso porque o próprio índice da Bolsa de Valores caiu muito mais e empresas do setor de commodities nem se fala. Brava Energia chegou a cair mais de 12%, por exemplo. A Prio também teve grande desvalorização, a Vale, Petrobras e muitas outras empresas. E a Itaúsa realmente teve uma queda baixíssima. Se observarmos o que está acontecendo no médio prazo, ou seja, nesse gráfico aqui, que tem o semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E Alex, por que você traz então o semanal? Bem, eu trago o semanal porque ele representa o médio prazo e isso dá visão para quem pretende investir para o longo prazo, nos mostrando as tendências de mercado. Até porque aqui estamos vendo dados desde fevereiro de 2023. E o que estamos vendo aqui? Exatamente, houve uma queda forte, iniciada na semana do dia 30 de setembro de 2024, onde as ações foram testar os R$ 7,85, que é o suporte de preços mais relevante na minha avaliação, que eu já havia trazido para nossa comunidade há muito tempo. O mercado rejeitou nessa região de preços e vimos as ações valorizarem abruptamente até praticamente 24% de dezembro a março. Agora, o que é mais provável de acontecer? Bem, houve essa correção depois dessa valorização forte da última perna de alta, podemos ver aqui uma formação clara de um pivô de alta e temos uma correção. Essa correção está vindo testar os R$ 9,11 e a expectativa é que seja realmente uma correção e continue subindo aqui no seu movimento de alta. Essa avaliação, ela só se anula se por acaso a empresa perder esta região de preços, que é a mínima anterior, no valor de R$ 8,74, ou seja, não pode perder esta cotação aqui. E aí, se perder, aí vamos ver uma reversão de tendência de alta de médio prazo para uma indefinição ou realmente uma tendência de baixa de curto prazo. Neste caso, o suporte de preços, ou seja, a região de suporte, onde as cotações vão ter mais dificuldade de perder, na minha avaliação, vai ficar entre os R$ 8,52 até os R$ 8,32. O cenário mais provável, na minha visão, é que a cotação continue subindo, lucros recordes, excelente gestão e aumento de pagamento de dividendos. É claro, existem eventos macroeconômicos que podem abalar esta avaliação aqui, como estamos vendo recentemente o tarifaço do Donald Trump, criando conflitos internacionais com diversos países pelo mundo. É claro que isso vai trazer alguma repercussão aqui no Brasil também. E como a Itaúsa investe em diversos setores, ela tem muita resiliência no mercado, mas ela não está imune, como nenhuma empresa está. Então, como eu sempre explico, é garantia que isso vai acontecer? Ou seja, tendência de alta aqui de médio prazo? Não, claro que não. Afinal de contas, isso é renda variável, pessoal. E na renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações da Itaúsa com o ITSA4 estão aqui cotadas aos R$ 9,40, valorizando 7,67% nos últimos 12 meses, com PL, que é o preço dividido pelo lucro, incrivelmente descontada, menos de 7 vezes. Analogamente, é como se você visse aqui o valor de mercado dividido pelos lucros somados dos últimos 12 meses. E com essa analogia que eu estou fazendo, ela poderia pagar tudo que ela vale no mercado em menos de 7 anos. Para se ter uma ideia e não ser um número solto, lá nos Estados Unidos, o benchmark de mercado é uma empresa com bons fundamentos, com PL de até 15 vezes. Aqui no Brasil, os mais conservadores buscam PLs entre 10 vezes e 12 vezes. Mas, no próprio segmento em que ela está lotada, ou seja, holdings diversificadas, a Itaúsa novamente na frente, muito descontada em relação à capacidade de geração de lucros dela, e sempre que eu falo capacidade de geração de lucros, lembre-se que isso se traduz em pagamento de dividendos. Afinal de contas, as empresas não pagam dividendos por caridade. A distribuição, ou seja, o percentual que se retira desses lucros, é que se reverte em pagamento de dividendos e também é chamado de payout. Neste caso, a média do segmento tem um PL de 10,47 e ela com 6,90, não resta dúvida, a empresa está muito descontada, considerando todo o desconto de holding dela. O PVP mostra que ela está 13% acima do valor patrimonial, com dividend yield de 9,85% e aumentando. Ok, e qual ação investir agora? ITSA3, que são as ações ordinárias, ou ITSA4, que são as ações preferenciais? Bem, como quem acompanha o Ativo Virtual já sabe, esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. Porém, é claro, né, pessoal, ITSA3, geralmente os investidores ficam preocupados, achando que é a única ação que vai ter tag along, mas as duas ações da Itaúsa têm 80% de tag along. Porém, ITSA4 tem muito mais liquidez no mercado e ainda por cima os melhores indicadores em todos os indicadores, o que ajuda muito para quem quer fazer inclusive operações mais sofisticadas,
bacanas, como operações a termo, aluguel de ações e, é claro, dividendos sintéticos. E é claro que aqui no Ativo Virtual nós estamos fazendo muito dinheiro com a Itaúsa, como vocês podem ver, recebendo dividendos sintéticos de 11 até 15 centavos por ação. E isso é possível fazer todos os meses, talvez até em periodicidades menores, depende da sua dedicação. E aqui no grupo VIP de opções temos diversas oportunidades. E aqui no grupo de ações é provável que as pessoas fiquem até com dúvidas se realmente isso está acontecendo, mas temos provas aqui, vídeo postado no dia 26 de janeiro, de uma operação de Ambev com a BEV3, sendo que já trouxe uma valorização para nossa comunidade de 20,52%. Isso com o fechamento do dia 7 de março. Lembrando que esse aqui é apenas um dos estudos que compartilhamos no grupo VIP de ações. E existem novos estudos que estamos compartilhando continuamente todos os meses. E agora até mesmo um novíssimo dividendos sintéticos. Agora o curso que pode revolucionar a rentabilidade da sua carteira está disponível aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde você pode comprar apenas o curso ou contratar algum dos planos de assinatura. Mas aqui são válidas as assinaturas de opções, Plus e o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Então, se você me perguntasse qual ação eu investiria nesse momento, claro, ITSA4, uma cotação super fácil de reinvestir os dividendos, mesmo que sejam os dividendos normais da empresa, não estou nem falando dos dividendos sintéticos, mas também os sintéticos você consegue acelerar ainda mais o seu portfólio, como vocês viram os prêmios que estamos conseguindo aqui no grupo VIP do Ativo Virtual. E é claro, pessoal, aqui no site do Ativo Virtual temos o menu ferramentas disponível para os membros do canal, que é o dividendo preditivo. Se acessarmos essa ferramenta, a nossa comunidade terá a possibilidade de verificar, inclusive, uma empresa. Então podemos procurar aqui pela Itaúsa, pelo nome dela ou inclusive pelo código de bolsa de valores que você deseja. Porém, sempre que você acessar essa tela, eu recomendo que você atualize os resultados. Afinal de contas, o dividendo preditivo é a ferramenta do Ativo Virtual que fica ativamente sendo atualizado. Então, basta clicar aqui, vai aguardar algum instante enquanto os dados são carregados, mas em breve você vai ter retorno a respeito da atualização do dividendo preditivo. Assim que ele tiver atualizado, bem, você vai conseguir fazer uma nova pesquisa, como estamos vendo aqui, dados atualizados com sucesso, e aí sim, você pode digitar aqui a Itaúsa e vamos ver que o próximo anúncio de pagamento de dividendos, calculado pelo dividendo preditivo, vai ser agora no mês de maio. Ok, agora vamos falar das projeções e preço teto do Ativo Virtual. Então, o lucro projetado para 2025 seria de 17,3 bilhões de reais, mesmo com a economia mais difícil, sendo aqui mais otimista em relação à Itaúsa. Afinal de contas, tem vários programas que estão acontecendo agora com a nossa economia e quem está acompanhando o giro rápido do mercado está ciente do que eu estou dizendo. E isso pode trazer grande repercussão positiva para o varejo e, obviamente, para os bancos também, o que vai, consequentemente, ajudar a Itaúsa a aumentar a lucratividade dela, mesmo se por acaso se materializar as pesquisas do relatório Focus, que indicam até mesmo queda no PIB do país. Ainda assim, trazendo aqui um payout esperado de 45%, o que geraria um DPA, caso a empresa venha materializar tanto esse payout quanto esse lucro projetado, no valor de 75 centavos por ação, ou seja, o DPA é o dividendo esperado. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, anual o preço teto seria de R$ 18,86, 6%, R$ 12,57, mas se você esperar mais 8% anual, então o máximo que você pode pagar é de R$ 9,43 por ação ITSA4, porque esse é o preço teto. Mas se você esperar 10%, então o máximo que você vai poder pagar vai ser R$ 7,54. Isso porque esse DPA representa 8,03%, com uma margem de segurança de 6% de 33,77%. Essa margem de segurança de 6% é a distância entre o preço teto de 6% e as cotações que eu estou utilizando para fazer estes cálculos. Neste caso, eu estou utilizando a cotação dos R$ 9,40. Mas o que será que o mercado está falando então a respeito da Itaúsa? Bem, se observarmos a Genial, na Genial Analisa, estão trazendo aqui a recomendação de compra das ações ITSA4, com preço-alvo de R$ 12,73 por ação, ou seja, uma alta potencial de 35,43%, isso com as cotações que eu estou utilizando neste vídeo, mostrando realmente a expectativa da Genial para o ano de 2025. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pretendem fazer a respeito da Itaúsa, e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.